Oi, pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar para vocês um caso que, olha, ele é muito complexo. Então, se você piscar, você perde o fio da meada. Então, fica comigo até no final para você entender tudo o que aconteceu nesse caso. Ele deu muito trabalho para ser feito porque não tinha arquivo nenhum em português. Então, já me ajuda deixando o like, que é de graça e vai me ajudar muito com o engajamento desse vídeo. Bom, pessoal, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Hoje eu vou contar para vocês tudo sobre o desaparecimento de Caitlin Atkins. Este caso é muito complexo porque muitas coisas que aconteceram eu acho que realmente não podem ser explicadas. Caitlin tinha apenas 19 anos quando desapareceu, em 5 de dezembro de 2015. Ela nasceu no dia 2 de dezembro de 1996, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Ela foi descrita como uma menina calma, estudiosa e muito educada. Ela estava sempre tentando fazer as pessoas se sentirem bem. E as pessoas realmente diziam que ela era uma garota muito divertida. Era muito difícil ficar triste ou para baixo ao seu lado. Kathleen vivia mudando o visual, mudava a cor e o corte do cabelo com bastante frequência, o que fazia com que seus colegas a achassem descolada. Ela era uma garota muito inteligente, tanto que se formou no colegial 2 anos antes que o previsto. Ela era muito apegada em sua família. Mesmo morando em estados diferentes, ela mantinha contato diariamente. Kathleen morava no Arizona, mas sua família morava em Virgínia. Ela se mudou para o Arizona para ficar com sua noiva, que se chamava Amber Reels. Elas se conheceram ainda na escola e ainda eram apenas crianças. Kathleen e Amber eram muito amigas mesmo, tanto que quando elas tinham apenas 11 anos de idade, Amber se mudou, mas isso não impediu as duas de manterem contato e manterem a amizade. Com o passar do tempo, aquela forte amizade se tornou em um romance avassalador, e quando Kathleen completou 18 anos, ela se mudou para o Arizona para ficar junto de Amber. Assim que Kathleen se mudou para o Arizona, as duas já ficaram noivas. Kathleen e sua família estavam constantemente trocando mensagens. Ela se comunicava com sua mãe Lisa e sua irmã Gabi, basicamente o dia todo, e não eram raras as vezes em que elas ficavam horas no telefone. Assim que ela se mudou, sua irmã engravidou e ela estava super animada com a ideia de ser tia. Ela amava crianças e, quando era menor, ela dizia que seria professora para ensinar e cuidar de várias outras crianças. Ela e sua irmã Gabi eram muito ligadas. Elas cresceram juntas e planejavam seus futuros com uma grande família e muitos filhos. Então, para Kathleen, Gabi estar grávida era muito emocionante. Gabi deu à luz no dia 21 de novembro de 2015. Lisa, mãe de Kathleen, ligou imediatamente para dar a notícia. Assim que ficou sabendo, Kathleen já reservou um voo para Virgínia para poder conhecer o mais novo membro da família. Ela estava eufórica para ver e segurar o sobrinho no colo. O voo foi reservado para o dia 1º de dezembro e ela voltaria para o Arizona no dia 5 de dezembro. No fim da tarde do dia 1 de dezembro, sua mãe Lisa, sua tia Pamela e o marido de Pamela foram buscá-la no aeroporto. E assim que pegaram ela, foram direto para a casa da Gabi ver o bebê. Eles chegaram meio tarde na casa da Gabi, pois o aeroporto ficava a cerca de 1 hora de distância. Mas eles foram direto para lá, porque ela estava tão animada com o nascimento do sobrinho e também ela teria que voltar no dia 5 por conta de seus estudos. Então ela queria aproveitar ao máximo toda a família. Naquela época, Kathleen estava cursando cosmetologia, e se não fossem as aulas, com certeza ela ficaria mais tempo na cidade. De qualquer forma, ela aproveitou a viagem para também rever alguns amigos. Afinal, ela havia saído da cidade há mais de um ano. Um dos últimos amigos que ela visitou foi o Kevin e seu namorado, que eram tidos como melhores amigos de Kathleen. Mas antes disso, ela visitou outro casal de amigos, que inclusive passou a noite do dia 4 na casa deles e voltou para a casa de sua mãe na manhã do dia 5. Seu voo sairia naquele mesmo dia às 17h40. Porém, sua mãe estaria trabalhando e não poderia levá-la ao aeroporto. Então ela pediu para que seu ex-marido levasse Kathleen ao aeroporto. Se tratava de James Baldwin, que era ex-padrasto das meninas e havia sido muito presente na vida delas, pois o pai de Kathleen a abandonou ainda na infância.
Então ela foi criada pela mãe e pelo padrasto. Ele era bem presente na vida das meninas e ainda tido até como carinhoso por elas, embora ele não aceitasse muito bem Caitlyn estar se relacionando com outra garota. Isso não parecia ser um problema muito grande para eles. Por volta das 9 da manhã, Lisa deixou Caitlyn na casa de James e eles ficaram conversando. Caitlyn contou sobre seu curso, sobre seu sobrinho e o quanto ela estava feliz em ser tia. Enfim, contou as novidades para James, lembrando que ela também tinha um enorme carinho por ele. Afinal, ele sempre foi muito protetor com ela e sua irmã, então ela confiava nele. O voo sairia às 17h40, portanto, eles teriam que sair de lá por volta das 13 horas, pois o percurso até o aeroporto levaria em torno de 1 hora. E como vocês sabem, por conta de check-in e essas coisas de aeroporto, tem que sempre se chegar antes. As coisas começaram a ficar estranhas quando, pouco antes deles irem para o aeroporto, às 11h52, Kathleen manda mensagens para a noiva Amber. Na mensagem, ela diz que houve um problema e não conseguiria voltar para casa hoje, mas avisaria se conseguisse outro voo. Em seguida, ela envia outra mensagem, onde diz que não vai poder enviar mensagens por um tempo. Então, às 13 horas, eles partiram rumo ao aeroporto Ronald Reagan Washington, que ficava a aproximadamente 95 quilômetros da casa de seu ex-padrasto. Às 13h52, James envia uma mensagem para Lisa, a mãe de Kathleen, dizendo que ela já está no aeroporto. Cerca de 8 minutos depois, ela recebe uma mensagem de Kathleen, dizendo que já está no aeroporto, mas que sua bateria está acabando e que ela volta a se comunicar assim que for possível. Sua mãe responde ok, sem problemas. Se conseguir, me avise quando estiver prestes a embarcar. Algum momento depois disso, Kathleen enviou uma nova mensagem para Amber, dizendo que havia um problema com seu novo voo e ela teria que aguardar a troca da aeronave. Amber achou aquilo um pouco estranho, então ela enviou uma mensagem para sua sogra, Lisa, contando sobre as mensagens estranhas de Caitlyn e perguntando se ela sabia o que estava acontecendo. Lisa ficou preocupada, pois não sabia nada sobre aquilo. Sua filha não havia mandado nenhuma mensagem a ela sobre um possível problema com o voo, e inclusive não teria mais nenhum voo com aquela rota naquele dia. Então ela tentou ligar para sua filha, mas chamava e não atendia. Ela pediu para outros membros da família tentarem contato com Kathleen. Mesmo assim, todos que ligavam não eram atendidos. Liz então ligou para a companhia aérea, mas eles informaram que estava tudo bem, que não tinha nenhum problema com o voo. Então, ela pediu para que eles anunciassem pelos alto-falantes do aeroporto, tentando localizar Kathleen. Mesmo assim, não tiveram sucesso. Então Lisa ligou para James, que afinal teria sido a última pessoa a ver Kathleen, e perguntou para ele o que estava acontecendo, se ele sabia de algo. Ele disse que ela estava calada durante o percurso, um pouco distraída talvez. Ela então perguntou, mas você a deixou no aeroporto? Você a viu entrar no aeroporto? E foi quando ele disse que na verdade não. Ele havia deixado em um shopping chamado Springfield Mall. Segundo Kathleen, ela pegaria o metrô para o aeroporto quando estivesse chegando o horário do embarque. Liz achou muito estranha essa história, pois como Kathleen conheceria um shopping tão longe de sua casa? O que eu não acho tão estranho assim, gente, porque eu trabalho em um shopping que fica a alguns quilômetros do aeroporto da minha cidade, e não é incomum a gente receber clientes que estão prestes a embarcar em um voo ou que estão em uma escala. As pessoas costumam ficar no shopping passeando enquanto não dá o horário do embarque. Quando está próximo do horário do embarque, elas retornam ao aeroporto. E normalmente essas pessoas nem são da cidade, apenas colocam no Google shopping próximo ao aeroporto. E elas encontram e vão para lá passar o tempo. Horas mais tarde, por volta das 19h15, Lisa recebeu 2 mensagens separadas de Kathleen. Na primeira, ela dizia que estava com um amigo, e na segunda mensagem, dizia que apenas precisava de um tempo sozinha. Lisa ficou apavorada,
pois aquilo não fazia sentido. Afinal de contas, como já sabemos, elas eram muito apegadas e trocavam mensagens o tempo todo, e ela estava muito acostumada com a forma de escrita de sua filha e com a forma das mensagens, e disse que Kathleen jamais mandaria mensagens daquela forma, mensagens separadas. Inclusive, ela odiava isso. Ela sempre enviaria tudo em uma única mensagem. Então Lisa respondeu a mensagem dizendo: "Me ligue, estou muito preocupada com você. Por favor, me ligue." Mais ou menos no mesmo horário, Amber recebeu uma mensagem no Facebook de Kathleen, onde ela dizia que não poderia voltar para casa, pois havia traído ela. Amber achou mais estranho ainda, pois devido à proximidade das duas, Kathleen jamais terminaria o noivado através de uma mensagem do Facebook. Ela com certeza faria isso pessoalmente. Além disso, estava tudo bem entre elas. Elas eram felizes, Kathleen estava feliz com a faculdade, com a vida que as duas levavam, então aquilo tudo não fazia o menor sentido para Amber. A família dela também disse que Kathleen demonstrava estar ansiosa para voltar para sua casa com sua noiva, voltar para as aulas de cosmetologia. Seria muito estranho tudo aquilo mudar de um minuto para o outro. Então Lisa tentou ligar para ela. Amber tentou ligar para ela. Gabi tentou ligar para ela. Mandaram várias mensagens mesmo, pedindo para que ela atendesse, que explicasse o que estava acontecendo, dizendo que amavam ela, mas o telefone simplesmente parou de chamar e as mensagens não eram mais entregues. E foi aí que todos se desesperaram. Eles então ligaram para a polícia, mas a polícia disse para que todos ficassem tranquilos, pois ela era uma jovem maior de idade e provavelmente ela só queria um pouco de espaço. Mas no dia 7, segunda-feira, 2 dias após ela simplesmente desaparecer, a mãe dela, Lisa, foi até a delegacia dar queixa do desaparecimento de sua filha. E enquanto ela estava preenchendo os formulários, um policial veio até ela e disse que alguns operários haviam encontrado a mala de Kathleen na estrada 6600 River Road, a 80 quilômetros de distância do shopping onde o ex-padrasto havia dito ter deixado a jovem. O detetive Rob Marshall informou que havia riscos e arranhões por toda a mala, o que poderia indicar que ela provavelmente tenha sido jogada para fora do carro em movimento. Ao abrirem a mala, eles encontraram a carteira de Kathleen, contendo seus cartões de débito e crédito, sua passagem de avião de volta para casa. Todavia, estavam faltando suas roupas e seus diplomas. Algumas horas após localizada a mala, o investigador recebeu uma ligação dos policiais que estavam vasculhando a área, dizendo que haviam encontrado um corpo, a poucos quilômetros de onde estava a mala. Eles inicialmente pensaram que se tratava de Kathleen, porque as características preliminares batiam com as dela. Era uma jovem de mais ou menos 20 anos, com cabelos loiros e diversas tatuagens pelo corpo. Ela tinha sido alvejada com diversos tiros, e após algumas análises ela foi identificada como sendo outra garota, chamada Heather Cucini. Os investigadores começaram a associar as características de ambas, e a partir daí tiveram a incômoda sensação de que havia ali um padrão. Uma garota loira e com tatuagens foi morta a tiros, e seu corpo foi deixado a poucos metros da mala de outra jovem, também loira, com tatuagens, que estava desaparecida. Essa cena parecia bastante comum de um comportamento de um serial killer. Essa hipótese foi descartada pouco tempo depois, quando as evidências mostravam que não existia qualquer conexão entre as duas pessoas. A polícia esteve novamente no local onde foi encontrada a mala de Kathleen e ampliou as buscas por todo o perímetro. Os investigadores estavam bastante incomodados com as dúvidas em torno do conteúdo da mala. Por qual motivo estaria ali? A carteira de Kathleen, com seus cartões de débito e crédito, havia saldo positivo na conta dela. O dinheiro não foi sacado. E a passagem de avião? Mais estranho que isso era o fato de suas roupas e seus diplomas não estarem lá. Isso tudo parecia tão estranho e confuso. As buscas compreenderam um raio aproximadamente de 50 quilômetros e contaram com o apoio de cães farejadores, um helicóptero da polícia e sensores de calor em movimento. Mas, lamentavelmente, nada foi encontrado. Os investigadores então solicitaram as filmagens das câmeras de segurança
tanto da estação do metrô quanto do aeroporto, mas nenhuma delas flagrou a jovem em momento algum. As câmeras também não capturaram o carro de James, tanto no aeroporto quanto na estação e também no shopping. O carro dele não esteve em nenhum desses locais. As filmagens, na verdade, corroboraram com as falas de James e, portanto, ele não foi considerado suspeito do desaparecimento de Kathleen. Essa informação contrariava bastante a opinião pública e o xerife da cidade teve que ir a público confirmar que a história que James havia contado havia sido checada em detalhes pela investigação e ele não era suspeito. Seu enteado, chamado Stephen Tishida, bombardeou a internet com tweets defendendo o padrasto e alertando as pessoas de que ele não era suspeito do desaparecimento da moça. Até dezembro de 2016, não foi encontrado qualquer imagem ou gravação que flagrasse Kathleen, James ou mesmo o carro de James em nenhum local. Não havia qualquer filmagem sobre nenhum dos três. A investigação prosseguiu e então os agentes solicitaram todos os registros telefônicos de ambos. Inclusive, mensagens de texto foram mapeadas pelo sistema de triangulação para que se verificasse o momento e o local aproximado de onde cada mensagem tinha sido enviada. Com todas as informações na mesa, os investigadores imediatamente perceberam que as informações de James não eram tão precisas quanto pareciam. Às 13 horas e 52 minutos, Kathleen mandou uma mensagem para sua mãe, Lisa, dizendo que estava no aeroporto. Entretanto, a localização do celular naquele momento mostrava que essa mensagem tinha sido enviada a mais ou menos 45 quilômetros de distância do aeroporto. E por mais estranho que possa parecer, aquela região era muito próxima, no meio do caminho, aliás, de onde a casa de James estava. Quando James envia a mensagem para Lisa, informando que deixou sua filha no aeroporto, na verdade, ele estava bem próximo de casa. Quando Lisa recebeu a última mensagem de Kathleen, as torres constataram que o celular dela estava a 24 quilômetros de onde sua bagagem foi localizada. Acredita-se que ela nunca tenha saído da região onde fica a casa de James. O último sinal captado que pudesse mapear uma localização foi em Stanford, que ficava não muito longe da casa de James. Ao contrário do que se possa imaginar, James estava sendo bastante útil para as investigações, super prestativo e colaborando com todas as informações que tinha. Ele era bastante receptivo quando os investigadores o procuravam para tratar de qualquer informação que fosse. Eles então sugeriram um teste de polígrafo e James aceitou prontamente. E então o teste foi marcado para o dia 29 de dezembro. Entretanto, imediatamente após o Natal, ele solicitou o cancelamento do teste. Sua ligação foi transferida para um investigador e James teve uma abordagem bastante diferente daquela que vinha tendo até então. Ele foi bastante grosseiro e disse que não admitiria que eles o tratassem como um suspeito e que ele tinha plena consciência de seus direitos. Ele então desliga o telefone sem que o investigador tivesse tempo de responder. Depois não atendeu mais as ligações e se recusa absolutamente de falar com qualquer agente da polícia. Como é de se esperar, essa reação causou grandes transtornos para James. Os investigadores apresentaram suas alegações para um magistrado e, sem muita demora, conseguiram um mandado de busca na casa de James, bem como toda a área de sua propriedade, e também para seu carro. Essas buscas duraram pouco mais de 8 horas e eles vasculharam cada centímetro quadrado da propriedade de James, bem como sua casa, eletrônicos, roupas de cama, toalhas, tapetes, mas nada de importante foi encontrado. Há relatos que dão conta de que ele tinha também uma outra propriedade, mas não se sabe por que exatamente essa outra propriedade não foi vasculhada. Possivelmente porque os investigadores não conseguiram um mandado. Os investigadores conversaram com o patrão de James para entender qual era o histórico comportamental dele na empresa. Acabaram descobrindo que no dia do desaparecimento de Kathleen, ele saiu para levá-la ao aeroporto e não voltou para o trabalho. Aliás,
ele nunca mais voltou. Ele simplesmente abandonou o emprego. Os peritos da polícia não conseguiram invadir o celular de James. Ele realmente parecia ser muito bom com tecnologia, porque eles não foram capazes de descobrir o que tinha no celular dele. A essa altura, fica claro que ele parou completamente de fornecer ajuda à polícia e não queria falar com nenhum deles de maneira alguma. Inclusive, a Lisa, mãe de Kathleen, tentou confrontá-lo para que ele dissesse o que ele sabia sobre o que realmente aconteceu naquele dia e possivelmente informasse o paradeiro de sua filha. Mas ele se recusou a falar com ela. Ele não disse uma palavra sequer sobre o dia do desaparecimento de Kathleen. Um detalhe bastante intrigante é que tudo que foi levado da casa dele, como seus eletrônicos, roupas de cama, toalhas e tapetes, nunca foram devolvidos, e ele simplesmente também não pediu de volta, ou seja, ele abandonou tudo e parecia que realmente não se importava com nada daquilo e não queria mesmo nada daquilo por perto. Os investigadores começaram a falar com pessoas que de alguma maneira tivessem tido algum contato com Kathleen. Eles falaram com amigos dela que a viram na noite anterior de seu desaparecimento. Kathleen esteve com uma amiga e o namorado dessa amiga na noite anterior. Eles compraram muita bebida e acabaram ficando bêbados. Por fim, os três terminaram a noite com uma festinha privada na cama de um deles. No dia seguinte, quando estavam todos lúcidos, ficou bastante estranho olhar um para a cara do outro. Os dois eram um casal. Kathleen era amiga da moça, uma pessoa de fora, que acabou se envolvendo intimamente com os dois, além de ela mesma, naquele momento, ter traído Amber. A situação, de uma maneira geral, era bastante desconcertante. O namorado chamou Kathleen para sair e caminhar, e acabou desabafando que se sentia extremamente envergonhado. Claro, as palavras dele soaram ainda mais confusas. Afinal de contas, não estavam os três juntos? O que parece é que ele quis dizer que sua namorada só concordou porque estava bêbada, e isso caracterizada da parte dele uma traição. Mas não estavam os três bêbados? Enfim, aquela era uma situação completamente embaraçosa e frustrante. Em seguida, Kathleen foi para a casa de sua mãe, Lisa, que a levou para a casa de James, para que ele desse uma carona para ela até o aeroporto. Os investigadores também conversaram com o melhor amigo de Kathleen, chamado Kevin. Ele disse que ela enviou uma mensagem para ele dizendo que precisava de um bom amigo para conversar. E por fim, contou que tinha traído a Amber, mas ela contou para ele uma história um pouco diferente. Ela disse que estava na casa dessa amiga quando o namorado dela a beijou, e ela não teve nenhuma reação naquele momento. Eles simplesmente voltaram para o jogo que estavam brincando e ignoraram aquele episódio. Mais tarde, eles foram para a sala de TV e sentaram juntos, praticamente um no colo do outro, porque o espaço era muito apertado no sofá. De acordo com essa mensagem que Kathleen enviou para Kevin, foi neste exato momento que o casal começou a tocá-la. Uma coisa levou a outra, e eles estavam bêbados e quando foram se dar conta, estavam namorando os três na sala. Ela ainda contou para Kevin que no dia seguinte ela ficou muito mal com aquela situação e chorou muito. Chorou o dia todo porque tinha traído a confiança de Amber. Ela terminou a mensagem dizendo que para o casal de amigos dela foi tudo um pouco estranho, mas que depois eles disseram que estava tudo bem, que ela não deveria se preocupar, que a amizade continuaria a mesma. Pouco tempo depois, Kathleen enviou outra mensagem a Kevin, dizendo que eles estavam bem, estava tudo bem, não era para ele se preocupar. Kevin contou aos investigadores que tinha suas suspeitas em relação a James. Ele disse que James era bastante abusivo com Kathleen e em diversas ocasiões ele costumava abusar verbalmente da garota. Entretanto, ele não saberia dizer se Kathleen sofria alguma violência física. Ninguém tinha certeza para dizer se alguma vez ela tivera passado por algum abuso físico, mas Kevin foi bastante categórico ao afirmar que abusos verbais eram frequentes. Kevin falou ainda que James implicava bastante com o estilo de vida de Kathleen e tinha bastante dificuldades em respeitar a sexualidade da garota. Seguindo essa mesma linha de depoimentos, Amber contou que ouviu atentamente a vez
em que Kathleen contou-lhe que James costumava ser verbalmente abusivo com ela. Amber não soube dizer em que situações isso acontecia e se Kathleen tinha outros motivos para ficar chateada com James. Existem algumas teorias que tentam explicar o desaparecimento de Kathleen Atkins, e nós vamos falar sobre algumas delas agora. A primeira teoria é a de que Kathleen fugiu por conta própria. Algumas pessoas acreditam nisso porque no decorrer das investigações, as autoridades encontraram outra mensagem dela no Facebook para um amigo, onde ela deixava claro que não queria mais estar no estado da Virgínia, mas que também não era nem um pouco fã do Arizona. Isso significa claramente que ela estava infeliz, confusa e desorientada. Os investigadores também encontraram um aplicativo de mensagens de texto criptografado no celular de Kathleen, que infelizmente eles não conseguiram acessar. Portanto, eles não sabem dizer o que dizem as mensagens, e muito menos com quem ela estava conversando. Neste ponto, é possível acreditar que talvez ela tenha conhecido outra pessoa neste aplicativo e estivesse conversando com essa pessoa e depois resolveu fugir com ela. Talvez ela tenha decidido ir embora por se sentir culpada de ter traído Amber. Talvez ela sentisse que não conseguiria encará-la após a traição. De qualquer forma, o que a gente pode deduzir é que foi ela mesma que mandou as mensagens para Amber, porque quem mais saberia que ela havia a traído? Outra hipótese também, que não se deve descartar, é de que James era realmente muito apegado a Kathleen e tão protetor a ponto de ajudá-la a assumir de tudo e todos. Tem também a questão da mala, que foi dito parecer que ela foi jogada do carro em movimento, o que seria difícil para uma pessoa sozinha fazer, pois, como você sabe, precisaria das duas mãos para fazer isso. Talvez a própria Kathleen tenha jogado a mala pela janela, enquanto James dirigia. E talvez por isso ele tenha se recusado a fazer o exame do polígrafo, pois não queria delatar a fuga de Kathleen. Talvez Kathleen tenha planejado tudo isso desde muito antes, ou tenha sido uma decisão de última hora após ter traído sua noiva. Mas o que faz essa teoria parecer improvável é a proximidade de Kathleen tinha com sua família. Elas trocavam mensagens o tempo todo. Também acho difícil que ela, gostando tanto de crianças, iria perder os melhores momentos do crescimento do sobrinho. Mesmo tendo traído Amber e não sabendo lidar com a situação, acredito que seria mais fácil terminar com a Amber do que sumir desta forma de sua família, pois ela era realmente muito apegada à sua mãe Lisa e à sua irmã Gabi. E essa teoria explicaria a proximidade dos telefones de Kathleen e James. Afinal, ele estaria ajudando e ela poderia estar por perto, ou até mesmo entregado seu telefone a ele. Indo pelo lado de que talvez ela tenha conhecido alguém por algum aplicativo, pode ser que em algum momento ela marcou um encontro, mas ao chegar no local, ela não encontrou bem o que esperava. Ela pode ter caído em uma armadilha e ter encontrado com alguém perigoso, que pode ter a sequestrado ou, pior, tirado a sua vida. Mas se isso realmente aconteceu, como explicar as mensagens? Talvez Kathleen já conversasse com essa pessoa do aplicativo há um certo tempo e tenha inclusive contado sobre a traição. Aliás, a irmã de Kathleen, Gabi, disse acreditar nessa possibilidade. Ela, inclusive, acredita que a pessoa que pode ter tirado a vida de sua irmã seja o próprio James. Afinal, tem tanta coisa obscura cercando James nesse caso que fica evidente que, para o bem ou para o mal, ele esconda algo. O problema que eu vejo com isso tudo é que, caso James tenha feito realmente tudo isso sozinho, como ele teria jogado a mala do carro em movimento? A família da Kathleen acredita 100% que James tem algo a ver com o desaparecimento da garota. Inclusive, Lisa, a mãe de Kathleen, o confrontou várias vezes e até fez uma carta para James pedindo para que ele contasse o que fez com sua filha. Eu acredito 110% que ele tenha sim alguma coisa a ver com o desaparecimento dela, mas eu não acredito que ele tenha feito tudo sozinho, pois mesmo que em alguns momentos as mensagens de texto enviadas do celular de James e de Kathleen foram enviadas de localidades próximas, teve vezes em que foram enviadas de localizações mais distantes.
além da mala que já disse achar improvável que ele tivesse jogado enquanto dirigia. Então, de duas uma, ou ele teve ajuda em sumir com a Kathleen, ou na verdade ele ajudou Kathleen a sumir. Mas essa é a minha opinião. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Até o momento da gravação desse vídeo, Kathleen não foi encontrada, mas as buscas continuam e toda a atualização do caso é sempre postada na página de apoio às buscas de Kathleen no Facebook. Se você ficou até aqui comigo nesse vídeo é porque você tem uma opinião, então deixa ela para mim nos comentários. Eu também te peço que você se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações, porque assim todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você vem aqui para assistir comigo. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.